Se eu retornar no Brasil agora, eu vou ser preso mesmo sem ter cometido nenhum tipo de crime. Né? A todo momento são abertas investigações contra mim pela Suprema Corte, no que fica mais descarado ainda a perseguição contra nós devido à nossa atividade política. Eu não tenho poder da caneta para sancionar ninguém, mas eu me presto ao trabalho de fazer as denúncias de violações de direitos humanos. Por exemplo, a gente tem agora mais uma delas, né? O ex-presidente Bolsonaro preso, sendo que não existe mais o inquérito que justificou a sua prisão. Então, por que ele não é posto em liberdade? Isso daí é o texto todinho da lei de abuso de autoridade. Então, enquanto nós estivermos esse clima, né, essa insegurança jurídica, onde é crime você ser de direita, onde você tem uma vida mais fácil se você for um assassino, se você for um sequestrador, lamentavelmente não posso retornar ao Brasil e seguirei adiante com o meu trabalho aqui, que tem dado muito efeito. Né, o que eu posso dizer é o seguinte: eu informo muito aqui pelo trabalho de vocês da imprensa, tá? Uma parte também pela rede social. Agora, nunca chegou até mim nenhum tipo de recado falando que Bolsonaro teria puxado minha orelha, que meu pai teria falado isso ou aquilo. Né? Eu vejo pela imprensa, mas eu também não consegui ter a materialidade para realmente verificar se isso daí era verdade ou apenas boato. De qualquer maneira, nada disso vai me brecar. Né? Eu estou sendo agora, mesmo com as minhas contas congeladas e a minha esposa com as contas congeladas, né, que o Alexandre de Moraes fez isso lá atrás, vai ser obrigado a pagar de volta à Câmara R$ 13.000 que estão me cobrando devido a faltas injustificadas, acho que em fevereiro ou em março desse ano ainda. Então você vai ver, por exemplo, né, um parlamentar entrando na dívida ativa, no famoso SPC Serasa, por conta de R$ 13.000, porque é exatamente esse o objetivo do Alexandre de Moraes: nos estrangular, sem seguir um devido processo legal e sem que nós tenhamos culpa de nada. Finalizo relembrando que o processo de coação, né, o inquérito de coação, que agora a PGR oferece denúncia contra mim, mesmo flagrantemente impossível de ser cometido esse crime, porque eu não tenho à minha disposição a caneta para sancionar ninguém, mas ainda assim, isso visa objetivamente me tirar do pleito eleitoral de 2026. Coação é um crime que não dá cadeia, mas, se condenado por um colegiado, eu caio na lei da ficha limpa. Isso, inclusive, é uma estratégia que será estendida a outros favoritos para os cargos de senador e deputado federal que o Alexandre de Moraes identifique como seus inimigos. Eu acho que existe uma fatia da sociedade brasileira que quer o retorno do Bolsonaro. Eu acho que há um espaço, há robustez numa candidatura, né, com o sobrenome Bolsonaro. Eu acho que estou no meu terceiro mandato, eu acho que eu sou uma pessoa que é conhecida da sociedade. Coloco sempre as minhas opiniões à disposição do escrutínio público e eu acredito que nós estamos no momento em que eu estou maduro o suficiente. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar, né, na condição que Bolsonaro está hoje, que eu considero na condição de refém, nós não podemos exigir dele que seja feita uma livre tomada de decisão. Então, assim sendo, se as estratégias, né, dos nossos opositores é forçar Bolsonaro a tomar qualquer tipo de decisão, eu estou aqui tendo que me retirar da corrida presidencial, o que ficará caracterizado não como uma democracia, mas sim como uma ditadura, o Brasil. E vai sofrer as consequências de uma ditadura, provavelmente. A única possibilidade de eu não me candidatar é a candidatura do meu pai, né, do presidente Jair Bolsonaro, que não vejo motivo nenhum para que ele esteja preso. Se nós estivéssemos numa democracia normal, ele seria o candidato natural. Mas, na impossibilidade disso ocorrer, eu apresento o meu nome. E eu adianto aos nossos opositores que, caso eles forcem Jair Bolsonaro, que hoje em dia está na condição de refém, a tomar uma decisão, que obviamente não será uma decisão livre, eu ainda assim permanecerei disposto a lançar a minha candidatura. Eu quero ser a pedra no sapato de um sistema, eu quero forçar o regime brasileiro a se expor e ter que me tirar da canetada de uma corrida presidencial. E a gente já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, né? Eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. A gente já teve no passado do Brasil, mesmo antes das redes sociais, né, na virada do século XIX para o XX, nós tivemos, 100 anos atrás, um presidente que foi eleito, mesmo estando fora do país. Então isso daí não seria novidade. Mas, mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através de edital e agora ele o faz por carta rogatória.
né? Talvez esteja querendo adequar o seu código de processo penal pessoal ao verdadeiro código de processo penal, mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília. Então veja a situação que está ocorrendo no Brasil, né? Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente eu não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu estou vendo sair, ser publicado na imprensa. Mas quando ele faz isso, fica uma situação muito estranha, porque eu não posso ser líder da minoria porque eu estou nos Estados Unidos. Mas para ser notificado judicialmente, então vale dizer que eu sou deputado e pode me notificar no meu gabinete em Brasília? Então veja que incoerência que expõe ainda mais que o Brasil não tem lei, né? O Brasil, cada juiz do STF tem na sua cabeça o ordenamento jurídico que entender melhor para ele, mesmo que seja para perseguir os opositores. Nós sempre preservamos os nossos contatos na Casa Branca, né, as reuniões. Podem ver que quem me acompanha pela minha rede social, principalmente pelo Instagram Bolsonaro SP, você dá conta de que quando existem fotos eu com Paulo Figueiredo, normalmente não tem mais ninguém ao redor, a não ser que as pessoas estejam ok em se expor. Isso é por quê? Porque a gente sabe que na medida que os nossos inimigos vão identificando os nossos parceiros, eles tentam minar essa relação. Mas o que eu posso te dizer é que nós somos muito bem recebidos na Casa Branca e também no Congresso norte-americano. A gente agradece os nossos parceiros e é graças a isso que a gente está vendo agora, por exemplo, o Congresso Nacional votando o requerimento de urgência da anistia, aprovando com 311 votos. Se não fosse a pressão vinda daqui dos Estados Unidos, certamente nada disso estaria acontecendo. No nosso projeto inicial, nós sempre buscamos sancionar individualmente o Alexandre de Moraes e todos aqueles que se prestavam a ser os seus cúmplices. No entanto, o presidente Trump optou pelas tarifas e eu confio e acredito na habilidade do presidente Trump para solucionar essa crise institucional brasileira. Tanto é que eles próprios dos Estados Unidos dizem que da tarifa de 50%, 40% é um problema institucional e apenas 10% seria um problema comercial. No entanto, se permanecer o atual cenário brasileiro, a atual crise institucional, nós vamos chegar numa eleição de 2026 com a direita sendo varrida no tapetão, a começar pelo presidente Bolsonaro. A pessoa que está injustamente presa em prisão domiciliar há 60 dias, mesmo sem ter um inquérito que o justifique. Várias outras pessoas estão sendo incluídas em inquéritos, inclusive, evidentemente, favoritos ao Senado Federal. É o caso meu, Gustavo Gayer, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Bia Kicis. Semana passada, o Flávio Dino abriu um inquérito para avaliar fatos relativos à pandemia, dentre eles desobediência. Ele desarquivou a CPI da Covid, tocada por Renan Calheiros e Omar Aziz. Então isso daí deixa claro que a direita vai ser perseguida nos tribunais se essa Suprema Corte continuar forte. O que nós desejamos? Como primeiro passo, uma anistia que se inicia em 2019, né, marco inicial, aquela abertura do inquérito das fake news, totalmente ilegal, e de lá para cá, todos os fatos políticos que eles sejam anistiados. Por quê? Porque senão, a todo momento, o Flávio Dino vai fazer igual ele fez agora. Ele abriu um inquérito sobre a pandemia, daqui a pouco ele vai abrir outro, vai jogar mais gente ali dentro, essas pessoas vão sendo condenadas, e condenadas pelo STF, elas entram na lei da ficha limpa, ficam impossibilitadas de se candidatar. Então eu quero evitar isso, porque se nós chegarmos em 2026 com esse cenário, muitos países não irão reconhecer a eleição brasileira. O Brasil estará no mesmo nível da Venezuela, sem credibilidade alguma. E aí, se isso se verificar, nós sentiremos saudades dos tempos em que a tarifa era de, entre aspas, apenas 50%. É isso que eu não quero que chegue, né, a acontecer. E num momento em que o regime esteja consolidado, tal qual a Venezuela, o Irã ou Cuba, pouco efeito tem tarifa e remédios diplomáticos, como sanções que a gente está vendo acontecer agora contra o Moraes e a sua esposa. Então, eu fico muito feliz que o presidente Trump e o secretário Marco Rubio e o secretário Scott Bassett, do Tesouro, tenham voltado as suas atenções para o Brasil antes que o regime se consolide. Então, nós estamos vendo os efeitos dessas sanções, nós estamos vendo uma anistia sendo votada quando ninguém imaginaria que estivesse sendo votada, estamos agora analisando a questão do texto, para ser um texto que realmente abarque todo mundo. Nós estamos falando para além das pessoas injustamente presas, no caso do 8 de janeiro, mas também dos exilados, porque uma redução de pena obrigaria as pessoas, e são centenas delas, que estão fora do país, a voltar ao Brasil, cumprir 2, 3 anos de cadeia e depois
ir para um regime semiaberto. Isso não é justo, isso não é possível. E como disse o ministro Gilmar Mendes, julgando um processo sobre anistia em 2010, a anistia é um fator político que cabe privativamente ao Congresso Nacional. Não tem nada que o relator Paulinho da Força se sentar com o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes ou quem quer que seja. Inclusive, está escrito na lei que é crime de responsabilidade de um ministro do STF se envolver nessas atividades do Poder Legislativo. É uma anistia baseada nos fatos, tendo como marco inicial 2019. Qualquer jeitinho brasileiro, qualquer gambiarra sobre isso daí, não terá a possibilidade, né, o condão de reduzir a temperatura que vem do exterior. O Brasil vai continuar sendo visto como esse país inseguro para investimentos, cada vez mais instituições aconselhando a retirar o seu dinheiro do Brasil, vai provavelmente continuar, falo provavelmente porque eu não sou o dono da caneta, mas consigo enxergar que continuará, né, na minha humilde análise, uma pressão vinda dos Estados Unidos e dando sequência a sanções a outros atores do entorno de Moraes, né? Talvez outros ministros da Suprema Corte, talvez delegados da Polícia Federal. Então, a anistia é a maneira mais rápida de você conseguir pacificar o país. Não é a maneira desejável, porque se fosse por justiça, as pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro e demais perseguidos pelo Moraes deveriam estar livres e o Moraes preso pelo seu notório abuso de autoridade. Mas ainda assim, nós toleramos a anistia porque nós entendemos ser o caminho mais rápido para pacificar o Brasil. Redução de pena poderia ter sido feita pelo próprio STF nesse julgamento ilegal com relação à tentativa, né, de golpe, que a gente chama de golpe da Disney. E não foi. O Congresso legisla sobre anistia e não na medição, na dosimetria das penas. Não conversei com o deputado Paulinho da Força, mas diversos parlamentares que eu converso do PL chegam até ele, né, e conseguem levar o recado. Né, o deputado, o nosso próprio líder, né, Sóstenes, Carol Detone, Zuco, Marcos Polon, Mário Frias, dentre outros. Inclusive, a própria Associação dos Familiares das Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, declarou em nota que mais de 80% dos familiares e presos do 8 de janeiro, que conseguiram opinar nessa pesquisa, são a favor de uma anistia ampla, geral e restrita. Qualquer outra possibilidade, redução de pena, dosimetria, ou seja lá, né, o nome que seja dado, eles preferem negar. São pessoas de coragem que estão dispostas a fazer o certo. Relembro, os perseguidos pelo Alexandre de Moraes são muito mais do que apenas, entre aspas, os envolvidos no 8 de janeiro. Chegando esse momento de eleição, os pré-candidatos cada vez mais se expondo, as pessoas vão conhecer cada um deles. Né? Eu falei sobre fatos numa entrevista anterior para um outro veículo de comunicação. Me aponte um secretário, por exemplo, né, bolsonarista do governo Tarcísio. Houve dificuldade para me responder. E, na verdade, né, eu não consigo identificar absolutamente nenhum. Agora, ligados ao PSOL e ao PT, nós temos pessoas ali que sim, estão ligadas ao PSOL e ao PT. Então, tudo depende da maneira como você deseja conduzir uma eventual futura presidência da República. Se você for conduzir achando que dá para dialogar, eu acho que isso é uma perda de tempo, porque nós já tentamos dialogar anteriormente. Cito aqui como apenas um exemplo, a famosa Carta do Temer após o 7 de setembro de 2022. O que ficou no ar, né, não consigo confirmar, porque eu não participei de reunião nenhuma, mas o que muita gente acabou esperando, depois de um quase pedido de desculpas do presidente Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, era que os inquéritos acabassem. Ficou de fiador desse acordo o ex-presidente Michel Temer. E até hoje os inquéritos estão aí. Na verdade, cada vez abrem-se mais inquéritos. Foram feitas condenações de 14 anos para pessoas que escreveram com batom numa estátua, né, perder uma né. Então, só uma maneira de você conseguir, né, realmente consertar o Brasil. E é combatendo este regime. Se nós formos pela via do diálogo, nós seremos mais uma vez enganados, acordos não serão cumpridos, e é exatamente essa fórmula que fez a Venezuela chegar no atual estágio que está, de consolidação do regime. Quando nós temos atores como Alexandre de Moraes e seus cúmplices dominando o TSE, o STF e pressionando o Congresso, você não tem como entender que a salvação do Brasil virá através de eleições, porque as eleições já não serão mais limpas e justas. Eu estou falando que é a estratégia deles e vai se verificar. Eles vão condenar várias, se puderem, né, várias pessoas de direita,
para que elas entrem na lei da ficha limpa e não concorram em 2026. Ato contínuo, esses que hoje são parlamentares, senadores, deputados, etc., podem correr o risco, sim, de irem para a cadeia. Porque a intenção de Alexandre de Moraes é acabar com o movimento liderado pelo Jair Bolsonaro. E, se possível, como tem agora até editoriais da Folha falando sobre isso, torcendo pela morte de Jair Bolsonaro. Só que eu adianto, um movimento não morre quando você aprisiona ou assassina o seu líder. Isso pode, inclusive, ter o efeito reflexo, né? O efeito contrário. É o que a gente está vendo agora aqui nos Estados Unidos após o assassinato do jovem ativista Charlie Kirk. Está ocorrendo uma explosão de debate, uma explosão de ações voltadas para as pautas que o Charlie Kirk militava. Então é o alerta que eu deixo aqui, na esperança que as autoridades de Brasília aprovem a anistia e a gente vire a página disso. Porque ninguém mais aguenta ficar falando desse tema. Eu quero é discutir, enquanto parlamentar, energia, geopolítica, meio ambiente, saneamento básico, que são as causas que realmente as pessoas nos pedem na rua. As poucas vezes, né, que eu vou às redes sociais me pronunciar é porque não tem mais jeito e o meu nome acaba sendo dragado para algum tipo de discussão, né? Mas o PL é o maior partido da Câmara, é o atual partido do presidente Bolsonaro. Gostaria, por óbvio, de continuar no PL, mas também entendo que é necessário haver um suporte. Vou fazer essas tratativas de maneira interna, né? Tem outros colegas deputados que também me ajudam nessa movimentação dentro do partido e vamos ver o resultado. Eu vi o presidente Trump agindo com genialidade e também dando continuidade naquilo que é a sua tradição, que é de surpreender. Ele é imprevisível. E ele acabou desmontando toda a estratégia do Lula. O Lula sempre reclamou que não havia diálogo e o presidente Trump publicamente o convidou para uma reunião. Inclusive falou que estava certo essa reunião para acontecer nessa semana de agora. Só que o chanceler de Lula, Mauro Vieira, disse que a agenda de Lula era muito agitada, era muito ocupada e ele não poderia encontrar naquele mesmo fatídico dia o presidente Trump. Eu só me pergunto o que é que o Lula tem de mais importante a fazer do que encontrar com o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo. Então o Lula ele já larga atrás, agora a gente tem que ver o posicionamento, né, do governo americano, mas o Lula não está em condição de exigir nada, nem local, nem hora, nem data. O Lula é a corda fraca no meio disso tudo, né? E se ele tem medo de ser humilhado pelo presidente Trump, ora, ao que parece, ele não está fazendo a coisa certa. Então o Lula, ao que parece, ele não tem a verdade ao seu lado. Porque se ele tiver a verdade ao seu lado, ele pode desbancar o presidente Trump na frente das câmeras. É que a gente sabe o modus operandi da esquerda. E sem mentir, eles não conseguem sobreviver. Eu aposto, eu desejo, né, quero muito que ocorra esse encontro entre o Trump e o Lula. Vamos ver o que acontece. Primeiro, eu gostaria que ocorresse uma interação maior entre o Alexandre de Moraes e o Hugo Mota, porque para o Alexandre de Moraes eu ainda sou deputado e vale me notificar no meu gabinete. Para o Hugo Mota, né, eu não estou em Brasília, estou nos Estados Unidos, então logo não posso ser líder da minoria. Há uma situação jurídica bizarra no meio disso tudo. Mas, no trabalho que eu estou desempenhando aqui fora, pouco importa já você ser deputado ou não. As pessoas que eu consigo acessar não abrem a porta por conta do meu título de deputado federal. Por óbvio, eu gostaria de mantê-lo e honrar a representação, né, a confiança que eu recebi dos meus mais de 700 mil eleitores por ocasião da última eleição. Agora, isso daí de maneira nenhuma vai me intimidar ou nortear o meu trabalho aqui. É público e notório que eu estou vivendo nos Estados Unidos. Né? Tanto é que estou levando falta na Câmara e que o presidente da Câmara não permite que eu assuma a liderança da minoria embasada nisso. Então, né, isso daí, na verdade, é uma manobra do Alexandre de Moraes buscando a minha condenação. O crime de coação, ele não dá prisão no Brasil, mas pode gerar inelegibilidade. Pode não, gera inelegibilidade. Então é isso daí que ele está perseguindo. É igual ocorreu com meu pai, acelerar ao máximo o processo para tentar me retirar da eleição de 2026. Isso daí só me dá mais instrumentos e mais argumentos para a gente continuar expondo esse regime. Então, mais uma vez, continuarei no meu trabalho, continuarei com meus contatos aqui no exterior e, se a anistia não for aprovada, ao que tudo indica, a temperatura vai continuar alta. Porque sequer, né, o Lula, que poderia se encontrar com o Trump, está muito disposto a fazer isso. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.